Muito bem, agora são exatamente 20 horas e mais 2 minutos, dando sequência aqui no nosso fim de tarde, não é isso? Hoje, com bons entrevistados, inclusive hoje a presença aqui de um candidato a deputado federal aqui para nossa região, mais um bom nome surgindo aí, não é isso? Como um candidato a deputado federal. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da nossa Mais FM o nosso querido o Mário Júnior, que inclusive é candidato a federal pela região, Berlândia, Araguari, Alto Paranaíba, esse setor todo aí, não é isso? Nós temos aqui o nosso candidato, então, temos inclusive a presença aqui do Júnior, né? Que o Júnior inclusive vem nos dar aqui aula de comunicação, viu, Silvio? O Júnior é professor de comunicação, meu filho, então está aqui com a gente, né? Vamos receber aqui o nosso candidato, que é candidato pelo Partido Novo, não é isso? E nós temos inclusive aqui uma candidata de Araguari, que é candidata pelo Novo também, que é a Renata, não é? Renata, candidata estadual. Então está surgindo aí uma boa dobradinha. Como é que o senhor está? Tudo bem? Fala bem mais próximo do microfone aí, tá? Tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Mário Júnior. Eu tenho já um tempo já na área, que eu trabalho em área de seguros, né? Eu sou empresário na área de seguros, sou advogado. Já tem um tempo que eu trabalho na área de privado. Eu nunca fui candidato a deputado, candidato, não sou político de carreira, eu sou um político que estou entrando... porque político todos nós somos, nós vivemos na polis. Exatamente. E, aliás, nós precisamos até de colocar isso mais até aflorado em nós, a questão de politização da nossa população precisa de ser mais aguçada, né? Eu já tenho um tempo que eu venho pensando nisso, pensando nessa questão de colocar essa política para funcionar, porque a gente fica só discutindo na faculdade, como você foi professor da universidade, né? Exato. Você sabe que lá a gente discute muito política, a gente briga bastante para poder trazer o nosso país para um rumo certo. Há anos que a gente vem lutando para isso, mas a oportunidade ela chega na hora certa. Eu acredito que agora chegou a hora certa. Eu quis colocar o meu nome à disposição, porque não adianta a gente ficar só discutindo, a gente precisa de dar a cara a tapa, e eu coloquei meu nome à disposição para trazer um legado para os meus netos, para trazer um país diferenciado para os meus netos, um país que tem aí segurança jurídica, né? Ontem aí a gente tem passado por uma situação complicadíssima no nosso país, que eu sinto que a gente tá saindo dos eixos, está saindo dos rumos. Ontem um profissional da área de comunicação, né, teve a fonte dele revelada, inclusive até com busca e apreensão na fonte dele lá no Maranhão, simplesmente porque um ministro do Supremo Tribunal Federal foi denunciado por essa fonte. A pessoa que fez a denúncia da área de comunicação, um jornalista, foi investigado, está sendo indiciado nesse inquérito que não acaba nunca, e que a gente simplesmente não tem essa segurança jurídica para a gente fazer nada nesse país. Essa questão do artigo 5º, inciso 14, poxa, é inviolável a fonte. Você, como jornalista, você tem que preservar essa fonte, senão daqui a pouco a gente não tem como fazer mais nada para poder denunciar. Quem é que vai querer denunciar alguma coisa num país desse? Não é mesmo? A gente não está tendo liberdade de expressão, liberdade de comunicação. Eu quero lutar. Uma das minhas pautas seria essa aí da nossa segurança jurídica, a questão da nossa tributação, menos tributação, a questão do agro, a questão da educação. Tudo isso a gente precisa de ter uma visibilidade maior em cima disso. Exato, né? O senhor falou aí, essa polêmica, para quem não sabe, gente, é uma polêmica envolvendo o ministro Flávio Dino. Até já vi hoje, inclusive, até a resposta do gabinete dele, negando isso daí. É uma questão controversa que a gente tem que discutir isso bastante. Mas, Mário, por que o Novo? Por que o senhor optou pelo Novo? O Partido Novo é o partido que se identificou com as minhas ideias. Partido Novo, quando eu quis me candidatar a entrar na política exatamente para, como eu disse anteriormente, para trazer as minhas ideias à tona e brigar pelo meu país, eu falei, qual partido que eu vou? Qual partido que eu vou atuar?
Meu pensamento é liberal econômico, liberdade econômica para você atuar, trabalhar, trazer emprego, renda para esse país de maneira livre, menos burocrática, né, sem as amarras que essa burocracia traz para o empreendedor, com menos taxação, né, menos tributação. Se nós tivéssemos uma taxação mais adequada, nós teríamos muito mais produtividade no nosso país. Não adianta a gente ter uma taxação alta, cobrar imposto, porque, na verdade, não são as empresas que pagam imposto. Quem paga imposto é o cidadão, que é o consumidor na ponta que paga imposto. Então, qual é o partido que pensa dessa maneira, com menos assistencialismo? Né? Você traz muita arrecadação para ter muito assistencialismo e, consequentemente, um curral eleitoral, uma compra de votos, entre aspas, nessa situação. Então, qual que é o partido que me traz dessa maneira, sem isso tudo que eu disse, e mais sem essa questão do tomar lá da cá, aquele fisiologismo político que a gente está acostumado aí, tão nocivo para o país, que a esquerda tem trazido, que o centrão tem trazido. Então, eu optei por um partido de direita e percebi que o Partido Novo é um partido que tem um histórico correto, que tem bons mandatários. Nós temos aí o Van Hatten, nós temos aí o Girão que está saindo agora, a vice-presidente com Zema, nós temos aí o próprio Dallagnol, nós tivemos o Thiago Mitrô, que foi um dos maiores deputados federais que o Brasil já teve, inclusive premiado pela sua atuação no Congresso. Então, não temos nenhum tipo de falcatrua. O Partido Novo é um partido que tem uma lisura naquilo que ele tem trazido até hoje como partido, desde a sua fundação até agora. Não tem uma mancha sequer. Então, eu busquei nisso. Deputado, o senhor, candidato, o senhor falou sobre a questão do assistencialismo para que o possível um curral eleitoral, tudo. E o que falar, então, das isenções fiscais? Queria que o senhor comentasse alguma coisa em cima disso, que hoje é uma das grandes, uma das grandes discussões que teve até no bojo do governo Zema, que deixou aí o governo de Minas para se candidatar. A questão da isenção fiscal, na verdade, o que nós precisávamos era de diminuir a taxação como um todo. Quanto mais você diminui a taxação, mais oportunidade do empreendedor investir. Nós temos diversas empresas no Brasil hoje que estão saindo daqui para ir para outros países. Na Estônia, por exemplo, tem muito mais empresas do que o Brasil. Por que o Brasil não tem tanta empresa? Porque a taxação é excessiva, onera demais para o empreendedor, onera demais para aquele que dá emprego. Então ele vai buscar um lugar que dê mais condições para ele ter lucro, porque afinal de contas a empresa existe para ter lucro mesmo, não é ela precisa de ter lucro. Então você vai para o Paraguai, eu já vi várias empresas do Brasil produzir no Paraguai, porque lá é 11% no máximo de imposto. Aqui nós pagamos até 40%, dependendo da empresa, dependendo do ramo. Então, nós precisamos de ter realmente menos taxa, menos imposto para poder produzir. Se nós tivéssemos pelo menos uma devolutiva dessa taxação arrecadada, como, por exemplo, na Suécia, na Noruega, onde a taxação é muito elevada, porém você tem rua bem asfaltada, você tem educação boa, você tem escola boa, você tem segurança no país. Agora nós não temos isso e nós pagamos muito. Então a isenção de imposto, ela ao meu ver, ela não é nociva. A isenção, ela não é um assistencialismo. A isenção é para poder gerar mais produtividade e com isso mais emprego e mais renda. Eu queria aproveitar o gancho, já que você está falando dessa parte de empresário. Aqui em Araguari nós temos uma pessoa também que faz entrevista, o podcast aí, Dois Irmãos, até fez uma entrevista com o governador Zema, agora candidato a presidente da República. Ele até viu que errou, porque ele teve aquela condição de incentivar o exemplo que ele citou lá, que hoje o mercado está sentindo. Ele mostrou que a própria cidade está sentindo. Depois o próprio Zema também concordou que até a empresa dele está comprometida, que seriam os mercados livres da vida, por exemplo, que não tem substituição tributária. Houve uma isenção de mais de 200 milhões de uma empresa que é o Mercado Livre, enquanto nisso o mercado varejista paga toda a tributação. O que você analisa? Porque o Zema concordou que esvaziou o mercado
e que hoje está sendo sentido tanto para o empregador quanto para o empregado, né? E o que você analisa dessa situação? Porque você sendo um candidato, você vai executar também, você vai trabalhar nas leis. Nós vamos, inclusive essa questão tributária é bem complexa. Hoje nós temos aí uma reforma tributária que não é a ideal, mas foi a possível de colocar, e ainda tem muito para avançar nessa questão tributária. Nós temos aí uma reforma tributária que está precisando de ter uma, vamos dizer assim, trabalhar melhor essa questão de isenção tributária, a questão da tributação. Nós não sabemos até agora a questão do ISS, do IBS, do CBS, como que vai ficar. Ainda nós temos aí 2027, 28, 29, 30 para começar a funcionar de acordo. A questão que nós não podemos colocar, por exemplo, que eu penso a taxação, por exemplo, das blusinhas. A taxação das blusinhas está em voga, inclusive hoje parece que vai votar ela. Sim. O que acontece com essa taxação das blusinhas? Primeiro, o Lula foi lá e colocou a taxação. Depois ele percebeu que perdeu o voto, tirou a taxação. Agora vai votar para ver se deixa ela ou tira ela. Gente, esse vai e vem, isso traz uma insegurança muito grande para o nosso país. Nós não conseguimos progredir, não conseguimos avançar dessa forma. Então, não é uma questão só eleitoreira, nós não podemos tomar decisões eleitoreiras, nós precisamos de trazer o que eu penso, e na minha gestão, se eu for eleito, o que eu vou querer trabalhar é em cima de segurança. Nós precisamos de tributos? Precisamos do essencial. Eu vou dizer, nós precisamos do essencial. Fazer o arroz com feijão bem feito, que seria segurança, educação e saúde. Isso o Estado tem que depender, o país precisa depender disso, do Estado. O restante é parcerias público-privadas, é liberdade para as pessoas empreender, para poder trazer mais produtividade. Quanto menos amarras, mais produtividade nós vamos trazer para o nosso país, mais juros baixos nós vamos ter. Quanto menos juro baixo, quanto mais juro baixo, mais produtividade nós vamos ter. Mas isso também requer uma questão de gestão. Tá. Nós não temos gestão. Uma coisa complexa também que a gente pode falar, que tantas guerras estão acontecendo, o mundo está conturbado em todo sentido. Mas a gente vê que hoje a produção brasileira, com tanta guerra, ela está exportando mais, produziu mais, está exportando mais. O PIB brasileiro caiu 2,5%. Tudo favorece que, então, hoje a atualidade não está tão ruim perante um mundo de guerra, porque nós dependemos do petróleo do Oriente Médio. E a guerra causa uma loucura no Brasil, países vizinhos, na América, em geral. E o que você analisa disso com o crescimento de exportação? O PIB também deu uma caída, que isso para os brasileiros é bom, e a gente vê que a taxa de juros ela não está tão louca, tão exorbitante quanto seria antes. A gente vê que o dólar hoje, ele teve uma alta, passou para 5,19. O que você explica sobre uma condição dessa, uma situação igual a essa? A situação do PIB brasileiro, que o industrial e o que o agro, porque na verdade essa grande produtividade é do agro principalmente, o que eles têm sofrido com essa taxação excessiva e com a má gestão desse país hoje é absurdo. Nós não temos condições de avançar com o país do jeito que está. 2027, inclusive o próprio governo atual já aceitou que 2027 será muito difícil ele avançar. Primeiro porque oculta-se ali alguma coisa do orçamento. O orçamento é uma coisa, ele vai e gasta por fora desse orçamento. Nós não temos aqui uma questão real. Tudo que está sendo colocado muitas vezes não é real. Nós temos uma boa exportação, principalmente no agro? Temos, mas ainda está faltando muito. Nós não temos condições de bancar o que o país está bancando com tanto de gasto excessivo. Então nós temos um excesso de gasto e uma ineficiência do Estado. Nós precisamos de ter menos gasto e mais eficiência. Isso é questão de gestão, que é o que o PT nunca teve. O PT gasta muito, gasta mal e não faz uma gestão
econômica adequada, como foi no governo da Dilma. Quando a gente acordou, nós estávamos todos aí arrebentados e foi um custo para poder reverter até agora. E o Lula 3 é a Dilma 3, a Dilma 2, né? O finzinho dela ali, que é a mesma coisa. Nós estamos descambando. Então, a situação do nosso país hoje, com esse juro dessa altura, 15%, é inaceitável, inadmissível. Nós não conseguimos progredir, porque você é banqueiro, uma suposição, o banqueiro vai querer, ou você tem um grande investimento, você é investidor, você vai preferir investir no banco que te dá um juro dessa altura, ou você vai pegar o seu dinheiro com um risco alto e jogar no mercado? Não tem como, você não vai produzir, você vai deixar lá rendendo. Tem países de fora, por exemplo, o Japão, por exemplo, que tem uma moeda forte, ele traz aqui para o Brasil, porque lá o juro é baixo demais, então ele pega o dinheiro dele, põe aqui no Brasil para render juro. Então, nós não podemos ter um juro dessa altura, isso é escorchante, nós não podemos manter um juro desse. E como que o juro abaixa? Não é porque o empresário está fazendo errado, não é porque o fulano... Não, é porque o governo gasta muito e gasta mal, então o Banco Central tem que equilibrar isso. E equilibra como? Subindo os juros para poder diminuir a inflação. Então, é basicamente isso. Nós temos um problema sério de má gestão. E eu acredito que o Zema, como um bom gestor que ele vai colocar esse país nos trilhos novamente. Tá bom. Nosso tempo aqui está um pouco curto, né, para ouvir aqui o doutor Mário, mas faço uma pergunta, doutor, candidato a deputado federal. Como é que vem o Novo nessa eleição? Ela vem forte? O senhor é o único candidato do setor, da região aqui, Triângulo, Alto Paranaíba, ou tem mais candidato a federal na região? Não, o Partido Novo, ele quis expandir. Na verdade, nós temos 54 candidatos a deputado federal no país hoje. No país, em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Em Araguari, tem a deputada candidata a Renata, candidata a deputado estadual. Estadual. O senhor, de Uberlândia e região, candidato a deputado federal. E qual a perspectiva, completando essa pergunta do Valmir, e qual a perspectiva do Novo? O que o Novo pensa? Quantos candidatos, quantos deputados, a perspectiva de fazer aqui em Minas? Como é que está o trabalho de percorrer a região? Podia completar aí para nós. Em Minas Gerais, nós temos a expectativa de ter 3 deputados federais. Nós temos um grande número em BH, nós temos um grande número aqui no Triângulo Mineiro, nós temos aqui eu e mais 2 candidatos do Novo, né, a deputado federal. Nós temos mais estadual, nós temos 3 candidatos a deputado estadual. Estamos trabalhando bastante, mas porém o Partido Novo, como ele não tem uma representatividade grande no Congresso, não consegue tanto recurso. Então o nosso recurso é limitado. Isso mostra também a nossa lisura, porque nós estamos aí trabalhando honradamente, nós somos do mercado, nós tiramos dinheiro do bolso para trabalhar, para poder pôr a cara a tapa, para poder trazer inovação para o nosso país, inovação em todos os sentidos, porque eu acho que a gente precisa de renovar o nosso Congresso. A minha ideia é quanto você tem políticos de carreira e são os mesmos sempre, as coisas não vão mudar, vão continuar as mesmas. Nós precisamos de renovar o Congresso, colocar sangue novo, gente que trabalha, gente do povo, gente que sabe as dores do povo. Eu sou também empresário da área de seguros, trabalho com os corretores de seguros há muitos anos, então a gente vê o tanto de dificuldade que a gente tem nessa SUSEP, que tem uma regulamentação inadequada, porque nós não temos uma representatividade adequada. Então nós precisamos de trazer representatividade, e a representatividade ela tem que sair do meio do povo, não é desses políticos de carreira, que tem uns lá que eu não vou citar, porque são filhos de políticos que estão lá há anos e anos e anos e nunca trabalharam, sempre foram políticos. Esses caras não sabem qual é a dor do trabalhador, não sabem o que é ser empreendedor, não sabem o que é pagar imposto como a gente paga aqui. A luta que a gente faz no nosso dia a dia, não é fácil a gente ter essa luta que a gente tem para manter a nossa família e manter a nossa mesa farta. Mário, candidato, então, o nosso tempo é curto mesmo, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho primeiro do lado social. A gente discutiu muito aqui esse lado fiscal, que é a especialidade do senhor, tudo, mas rapidamente, e o lado social, como é que o senhor pensa, como é que o senhor vê a educação em Minas? Hoje nós somos aí o estado das 27 unidades da federação, o professor é o 24º em listagem de pagamento para receber o seu salário. Como é que o senhor vê essa questão? Como melhorar a educação? Rapidão, assim, sobre a questão social.
A questão social no geral, eu vou me ater aqui então à questão da educação. Eu acho que ela é primordial para nós. Nós temos uma questão, um partido que é liberal na economia, ele tem por premissa de que a meritocracia é que é válida, aquilo que você faz, aquilo que você luta. Mas como que nós vamos ter meritocracia num país tão desigual, onde nós não temos educação adequada para todo mundo? O filho do rico estuda na escola boa e o filho do pobre tem uma escola ruim, onde ele vai competir com esse rico mais na frente. Não pode ser assim. Precisamos de ter uma equalização, precisamos ter igualdade nesse sentido. Então, trazer escola de qualidade, e inclusive até pagar melhor para os nossos professores e até formar melhor os nossos professores, porque a última pesquisa que nós tivemos aí, 67% dos professores que fizeram prova não são adequados para dar aula. Verdade. Então, nós precisamos de professores adequados, nós precisamos de trazer menos ideologia e mais conhecimento para as escolas. Talvez colocar um ensino técnico também, uma parte nessa escola de tempo integral, colocar uma parte de conhecimento, uma parte técnica. Nós temos também, inclusive, matérias como educação financeira. O brasileiro não sabe o que é educação financeira, gasta muito também, gasta mal também, não tem poupança, não sabe poupar. Então, e a questão da previdência privada, trazer uma matéria sobre previdência privada, ele não pode ficar dependendo a vida inteira do INSS ou de um fundo de garantia de tempo de serviço, precisa de ter a sua própria previdência. Então, a gente trazer esse tipo de coisa na educação de base, uma educação boa de base, para que ele possa competir lá na frente, junto com o rico que vai fazer faculdade na UFO. O rico vai fazer faculdade da UFO, lutando com aquele pobre que não teve oportunidade lá embaixo, porque ele teve uma escola de má qualidade. Precisamos trazer qualidade para essas escolas, para poder competir bem com o pessoal de mais, vamos dizer assim, condições financeiras no futuro. Queríamos nós, continuar o nosso papo, mas o nosso tempo está escasso, ainda temos aqui mais uma matéria, mas queria parabenizá-lo pela sua elegância em responder aqui aos questionamentos, se apresentar para a cidade de Araguari e região. O senhor está ao vivo aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, depois o senhor pode entrar lá e recortar essa entrevista. E a Mais FM, a direção nossa aqui é sempre de dar liberdade e receber a todos. Que bom o senhor veio aqui se apresentando para a cidade de Araguari. E parabéns, porque hoje enfrentar uma campanha hoje não é fácil. Não. Com essa rede social do jeito que está, com um candidato de recortes para a rede, para agradar a bolha, é a coisa mais difícil. E o senhor com elegância, com postura, com jeito, veio aqui e deixou a mensagem. Parabéns, sucesso e conta sempre aqui com a Mais FM. Eu que agradeço a Mais FM, agradeço a vocês, a receptividade, a elegância também com que vocês me trataram, a cordialidade. Quero também deixar aqui um abraço para o Erlen, que me deu essa oportunidade, um abraço para a Renata e para todos os candidatos aí do Partido Novo, que nós estamos lutando muito para trazer um país melhor para nós. Muito obrigado, gente. Ok, muito obrigado pela presença. São agora exatamente 20 horas e mais 25 minutos, então vamos para um rápido intervalo comercial, a gente já volta aqui na sequência do fim de tarde. Agora à noite, não sai. Daqui a pouco tem muito mais música. Rádio Mais.